gente, 7 erros de gestão que podem acabar com o seu negócio. Existem vários, mas eu vou numerar aqui 7 erros e presta atenção que isso aqui pode mudar a vida da sua empresa. Vamos lá? Qual é o primeiro erro que você tem? Você tem um planejamento estratégico? Gente, fazer planejamento estratégico não precisa ficar fazendo uma coisa tão complicada. Mas vamos lá? Se o Cebolinha não fizesse os planos infalíveis para derrotar a Mônica, não teria nem a historinha. Então, fazer um planejamento estratégico é você desenhar aquilo que você quer, olhar os recursos que você tem e como você vai chegar no objetivo que você quer, né? No caso do Cebolinha, ele quer o quê? Derrotar a Mônica e se tornar o rei da Lua. Ele traça todo o plano dele, desenhado. Então, você tem que fazer um planejamento estratégico. Pensa comigo. Quais são os valores que a sua empresa tem? O que você atende do seu cliente? Você já parou para pensar nisso? O que você oferece para o seu cliente? Qual o serviço que você faz? Qual é a sua proposta de valor? Você já sabe qual que é? É engraçado que quando a gente fala de proposta de valor, as pessoas ficam meio, nossa, deve ser difícil. Então imagina só, proposta de valor nada mais é do que eu identificar quem é o meu cliente, qual é as dores, quais são os anseios, os desejos do meu cliente e eu, como um vendedor, né, como dono de uma empresa comercial ou como dono de uma indústria ou como um prestador de serviço, vou fazer o quê? Vou curar, dar o remedinho para esse meu cliente. Como que eu vou fazer isso? E aí você vai desenhando os processos da sua empresa. Isso aí é uma coisa que todo empresário tem que ter. Planejamento estratégico eu faço sozinho? Não! Você tem que chamar a sua equipe para que vocês possam traçar o futuro que vocês querem. E o legal de que quando você traz a equipe para fazer isso junto com você, o que acontece? As pessoas se sentem engajadas e sentem desejo de fazer parte dessa história também. A segunda coisa que a gente percebe que é um erro assim tremendo é quando o empresário não cuida de suas finanças. Presta atenção que cuidar de finança não é entrar no Banco Itaú e pagar pelo DDA, tá? Presta atenção que cuidar de finanças não é ir pagar as contas, mas é saber o que eu estou pagando, é identificar de onde vêm as minhas receitas, o que eu estou fazendo para gerar um caixa para minha empresa. Qual é o meu prazo de vencimento? Qual é o meu prazo de recebimento? Qual é o prazo que eu pago a mercadoria que eu compro? Um erro fatal que eu vejo, por exemplo, é cliente que trabalha com comércio ou indústria e ele faz o seguinte, ele vende para receber daqui a 60 dias, ele compra o produto ou o insumo ou a mercadoria hoje para vender, para pagar em 30 dias. Gente, 30 dias aí nessa brincadeira, ele está bancando o cliente dele. Então você tem que sentar e olhar esses números. Muitas vezes a gente vai fazer consultoria e o que a gente observa? E na contabilidade, se você tem uma contabilidade alinhada, o seu contador consegue dizer até qual é o giro do seu estoque. Você sabia disso? A gente sabe em quanto tempo gira o estoque da sua mercadoria. Com dados contábeis. Então eu preciso ter um estoque tão grande, porque quando eu tenho estoque, quando você olhar para o seu estoque, você veja lá notinhas de 100. Preciso desse estoque hoje. Qual é o prazo que esse fornecedor me faz? Quantos dias ele demora para me entregar a mercadoria? Tá sacando? Como é que você faz o planejamento? E da onde que eu tiro essas informações, gente? É do financeiro e de uma contabilidade alinhada com você, né? Alinhada àquilo que você faz.
Então, não é só isso. Outra coisa, você fazer o seu financeiro é você olhar o seu banco, conciliar as suas contas. É você ter um sisteminha onde você saiba planejar o futuro financeiro da sua empresa. O que eu vou pagar? Não é ter a surpresa. Às vezes a gente vai trabalhar no cliente, né, principalmente quando eu vou ou fazer consultoria ou implantar esse cliente na nossa contabilidade, o que a gente percebe? Toda hora o cara tá pagando conta no banco. Toda hora tá chegando a novidade. Gente, vocês não são pastelaria. Financeiro tem que ter dia, tem que ter horário para fazer pagamento. Tem que ter um planejamento disso. Então, você chegar no final do mês, mesmo que você seja um eusário, é você chegar no final do mês e você apresentar para você mesmo um relatório daquilo que aconteceu na sua empresa. Quanto que eu recebi, quanto que eu vendi, quanto que eu tive lá de custos fixos, quanto que eu tive de custos variáveis, o que eu tenho que pagar, onde foi pago as contas, onde foi o meu dinheiro. Essa é uma gestão financeira, mesmo que você seja um eusário. Quando eu era eusário, eu fazia isso. Eu mesma olhava meus relatórios, eu mesma discutia comigo mesma. Entenderam? Então, essa é uma das coisas. Uma outra coisa que eu apontei aqui é não respeitar o seu negócio. Vocês sabiam que tem empresário que não respeita o próprio negócio? Ele trata a própria empresa com desmazelo. Ele não cuida daquilo que ele tem. Ele não valoriza aquilo que ele já realizou. Ele não valoriza a sua própria história e a sua própria jornada. Ele não valoriza os colaboradores ou os empregados que ele colocou na própria empresa. Ele não respeita o negócio dele. Ele tira dinheiro da empresa a seu bel prazer. Dane-se, quero dinheiro no meu bolso. Ele esquece que ele tem compromissos. Então, ele não respeita o próprio negócio. Não respeitar o próprio negócio vai passar o quê? Para o seu cliente e para o seu colaborador e para o seu fornecedor, para todos os stakeholders que estão aí, né, te seguindo. Essa empresa não é uma empresa valorosa. Essa empresa não é uma empresa séria. Então, para agora de não respeitar a sua própria empresa. Quando você chega na sua empresa e você reclama do governo, e você xinga, e você reclama do cliente, e você reclama você reclama de tudo. Você não está respeitando nem um sacro espaço disso que você tem. A sua empresa não tem culpa da sua ingerência. Talvez ela seja até um negócio lucrativo, mas o problema é a sua falta de respeito com ela. Pensa no seguinte, gente, a energia flui, tá? É isso que eu sempre falo para os meus clientes. A energia flui. Ou você aprende a gostar do seu negócio e a respeitá-lo, ou então, vai fazer outra coisa na sua vida. Não adianta a gente colocar a culpa numa série de coisas, porque não vai resolver. Você não decidiu ter um negócio? Então, meu filho, segundo a própria CLT, você resolveu assumir os riscos do negócio. Então, para agora com essa postura e muda isso. Entenderam? Mesmo que você esteja sofrendo, você vai sorrir, né? Ou vocês acham que eu, nesses, 30 anos, não tem dia que eu tenho vontade de chegar e chutar a porta. Não, mas a gente chega lá com o quê? Otimismo, esperança, vamos pensar no futuro, vai dar certo. Senão, cara, ninguém vai nadar com você nessa daí. Remar com você, né? Você vai morrer afogado, tá? Quarta coisa, que é impressionante como a gente ainda verifica isso nos dias de hoje. Não ter processos definidos. Aí quando você fala de processo, as pessoas falam, eu não quero fazer processo, que é um negócio chato, vou ter que escrever. Não, Milton,
Sinto muito. Se a sua empresa não tem processos, a sua empresa não vai conseguir escalar o negócio. Quando você fala de processo, você está falando do quê? Cara, o que eu tenho que entregar para o meu cliente e o que vai acontecer para que isso aconteça, para que aconteça essa entrega. Eu tenho que ter vendas, então eu tenho que ter um departamento de vendas bem estruturado, onde a pessoa saiba como vender com a sua cara. Como que você quer que o seu funcionário, seu colaborador, sei lá o nome que vocês vão dar, atenda o seu cliente? Tem que estar escrito em algum lugar. Como você quer, como a sua produção trabalha? A gente faz consultoria em fábrica e o que a gente ouve é o seguinte: ai, mas o pessoal da fábrica enrola. Sério? Você já mediu a produção? Você já viu a dificuldade que essas pessoas têm, inclusive no espaço físico? Você já viu se o problema da venda, da produção da sua fábrica não é o que vem antes? Porque você está batendo cabeça, né? Então, vendas vende, não entrega o pedido de produção não sabe que tem que produzir, aí o cliente liga, cadê a minha entrega? Não tem a entrega, sai correndo, paga a hora extra e assim vai. Então, gente, tem que definir os seus processos. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, se você não tomar cuidado, elas vão desaguar aonde? No financeiro. Retrabalho, gente demais fazendo coisa de menos, gente de menos não conseguindo nem fazer o mínimo. Então precisa analisar isso, precisa olhar com olhar assim, ó, como tem que ser feito. Tenho, por exemplo, um produto, faço salgadinho. Tá, você tem a ficha técnica desse salgadinho? Você alinhou tudo isso? Quem é que faz? Como é que faz? Quem é que põe isso na linha de produção? Quem é que não põe? Qual é a medida? Como é que não faz? Você tem que saber, porque senão, como você vai pôr novas pessoas para fazerem isso, né? Então, o processo é importante para isso. Outra coisa que eu apontei aqui é não se atualizar. Eu vivo na minha bolha. Tô dentro dela e tudo tá bom. Imagina que eu vou fazer um curso, imagina que eu vou ler um livro, imagina que eu vou conversar com o meu concorrente, imagina, tá tudo ótimo. O viver na bolha tá muito ligado com o ego. Então eu me entro dentro do meu mundinho e fico ali e não vou conhecer o mundo. As relações estão mudando. A forma como se trabalha hoje não é a mesma forma que eu trabalhava antigamente. Então eu preciso me atualizar, você precisa sair na rua e olhar as coisas com os olhos de um empreendedor. Inclusive, quando você faz esse tipo de coisa, você consegue ver o quê? O que está acontecendo com as outras pessoas? Será que o problema sou eu? Será que só eu tenho esse problema? Então você começa a dividir com o universo as suas questões. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que são contadores. Vários. Inclusive, alguns são os meus concorrentes. A gente troca figurinha. Qual que é a sua dor? Pô, você acha que eu faço isso? Pô, você vai fazer essa tal coisa? Qual a sua opinião sobre isso? Gente, é muito bom a gente estar conectado. Eu não vivo na bolha. E nem você tem que viver nela. Tem que sair, tem que conversar. Quando a gente fala de viver na bolha, então eu vou contar uma história para vocês entenderem a relação que a gente tem que ter. Há muitos e muitos anos atrás, lá na época dos dragões, lá no GOT, Game of Thrones, eu peguei um cliente e tinha um detalhezinho técnico que eu não sabia fazer. E eu já tinha feito o curso, eu não tinha conseguido entender, enfim, o tico e o teco não estavam batendo bem. Lá na minha região, tinha um contador, um big do escritório, acho que era o maior escritório que tinha na região, um japonês, inclusive, chamado Saito. E aí eu tinha o cartão dele, liguei para ele e pedi para ele se eu podia me ajudar nessa dúvida. E ele me convidou para ir no escritório dele, que era o prédio. Ele tinha acabado de construir. Pensa num escritório, gente, assim, hashtag coisa linda, eu até me emocionei. Ele me mostrou tudo, da cozinha aos banheiros, aos arquivos, tudo. Chamou, na época,
a encarregada lá para me explicar a dúvida, né? Enfim. E você sabe o que aconteceu? Eu, que era dona de um escritóriozinho, virei uma das amigas dessa pessoa. Então, às vezes, a gente trabalhava ele do lado de cada avenida e eu do lado de cada avenida. E você sabia que de vez em quando a gente trocava ideia? Pois é. Às vezes ele me ligava e falava assim, tô subindo aí no seu escritório. Tomava um café comigo. Às vezes a gente se encontrava na padaria. Ele me falava das suas dores, eu falava das minhas, a gente trocava figurinha. Tá vendo como que não é viver na bolha? Então saia da sua bolha. Uma outra coisa é não saber seus custos fixos e variáveis. Ai, meu Deus. Deixa eu explicar para vocês isso de uma vez por todas. Vocês têm que saber. E eu não vou nem separar custos e despesas, tá? A gente não vai nem chegar nesse limite, nesse nível de detalhamento. Mas você precisa saber quanto você tem para pagar, né, daquilo que é devido todo mês. Aí as pessoas falam para mim assim, mas custo fixo não é o mesmo valor todo mês? Não, gente. Conta de luz, por exemplo, ela é o valor todo mês? Não, mas ela é fixa. Meu aluguel é fixo. O salário dos meus empregados é fixo. Quanto que eu tenho que ter em mãos para pagar esses gastos fixos? Aí eu vou falar para vocês dos variáveis. Vamos pensar nos variáveis? Olha como é simples pensar nisso, ó. O variável, ele varia de acordo com o quê? Com a minha venda. Então, vamos pensar. Eu tenho lá o meu aluguel. Eu vendendo ou não vendendo, eu vou pagar o aluguel? Vou. Não tem jeito. Mas, impostos, por exemplo. Se eu vender, eu tenho que pagar. E se eu não vender, eu vou ter que pagar imposto? Não. Portanto, ele é o quê? Variável. Ele vai variar de acordo com as minhas vendas. Vamos pensar uma outra coisa. Aquela taxa do cartão de crédito, quando você vende no cartão de crédito. Se eu não tiver venda, eu vou pagar essa taxa? Não. Juquinha. Ela é o quê? Variável. Ela vai variar de acordo com as minhas vendas. Comissão. Eu tenho uma equipe de vendedores e pago comissão sobre as vendas. Quando eu não vendo, esse vendedor, aliás, quando esse vendedor não vende, ele vai receber comissão? Não. Então, esses são os meus custos variáveis. Então, como é que eu tenho que olhar? Eu vendi, vou tirar aquilo que é variável, ou seja, aquilo que decorre desta venda, vai sobrar um valor lá que é a minha margem de contribuição. Em cima disso, eu vou pagar as outras contas. Não vou entrar aqui nos méritos dos puristas contadores aí que estiverem assistindo isso aqui. Mas a pessoa precisa entender pelo menos esse conceito. Ora, se eu vendo e pago uma comissão que não corresponde, né? Tirando a comissão, tirando o imposto que sobrou, se eu não consigo pagar os meus fixos, para e vai olhar o que está acontecendo, tá? Outra coisa, estoque. Cara, estoque é, assim, toda vez que eu vou numa indústria, eu vou num comércio, que eu olho o estoque, me dá... Vou falar de restaurante, por exemplo. Restaurante, ele tem um estoque muitas vezes que não está organizado, produtos vencidos, comprou achando que aquilo ia vender, não vendeu. A coisa está tulhada dentro da geladeira dos seus freezers. E eu tô falando coisa que eu já vi. E se você tá me ouvindo e tem um restaurante, vai lá olhar. Isso aí é dinheiro que você tá jogando no lixo. É estoque que não presta. E você nem pode fazer nada com isso, porque se você causar uma intoxicação alimentar no teu cliente, ferrou. Gente, vai olhar o seu estoque. Eu preciso comprar esse tanto de coisa agora? Eu tenho espaço físico adequado para guardar isso? Se eu não tenho que ter estoque. Começa a fazer um planejamento disso. Outra coisa, né, que a gente observa muito, que é um erro tremendo, é
A falta de organização espacial. Eu acho que eu tenho toque, gente. Eu tô descobrindo que eu tô criando um toque. Toque. E não faça essa cara de surpresa sobre organização espacial. Por quê? Quando a gente fala de organização espacial, a gente está falando do seu ambiente de trabalho estar organizado. Quando a gente fala de organização espacial, a gente está falando de 5 S's. Quando a gente fala de organização espacial, a gente está falando de tirar aquilo que não presta de perto de mim. Muitas vezes eu vou fazer consultoria, gente, e a gente encontra coisa que ninguém merece. Nós estamos fazendo uma consultoria numa empresa grande, aí eu não vou citar o nome, em que, adivinha, gente, isso faz 3 anos, tinha disquete de computador. E aí a gente olhando aquela bagunça, eu falei, para que serve esse disquete? Ah, porque eu faço a folha de pagamento e uso um sistema que tem disquete. Oi? Você não tem computador? Oi? Como assim disquete? Como assim essa bagunça? Então, é prontuário de funcionário jogado, é carteira profissional jogada, é pedido de cliente jogado, é a mesa cheia de papel velho que ninguém sabe para que serve, é conta atrasada em cima da mesa. Cada coisa tem que estar no seu lugar. Aí você vai na mesa do seu colaborador e eu falo para vocês isso de cadeira, tá? Por exemplo, na minha empresa, meus colaboradores não têm gaveta. Por quê? Porque gaveta é onde você guarda um monte de coisa que não presta. E isso é tudo energia parada. É serviço que você tinha que executar e você não executa e coloca na gaveta. Arquivos, um monte de arquivo que tá um monte de coisa velha que ninguém sabe para que serve. Dá até para você ganhar um dinheiro com isso, gente. Começa a pensar, tá? Então, organiza o seu espaço para que as pessoas respeitem a sua empresa. Uma outra coisa, né, fatal, olha, é um dos erros mais importantes, é você não ter uma contabilidade alinhada com a sua empresa. O contador, ele não deve ser para você aquele cara que vai só mandar a guia de pagamento. Ele tem que ser aquele parceiro que você liga e ele vai lá te dar uma dica. Ele tem que ser aquela pessoa que você confia em trocar ideias. Uma das coisas, por exemplo, que eu mais gosto é quando o cliente me liga e fala assim, pô, eu tô a fim de fazer isso, Helena, e o que você acha? Nossa, eu já viajo junto, a gente já tá embarcando na coisa junto, né? Pô, vamos ver aqui, vem aqui tomar um café comigo, ou às vezes eu vou lá no cliente. Ontem mesmo eu estava num cliente que eu acabei de pegar, eu nem tô fazendo a consultoria porque eles estão com um consultor lá, eu estava ajudando e nem é meu cliente, tá se tornando agora. Vamos ajudar vocês a crescer. Ó, tem essa ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, gente, por favor, procurem um contador que esteja disposto a te ajudar, esteja com disponibilidade para isso, né? Que tenha colaboradores que entendam o seu negócio, que possam te ajudar a sair desse marasmo. Então, aqui a minha dica, né? Essas dicas preciosas. Se você gostou desse vídeo, se você está querendo um novo contador, se você está querendo um trabalho de consultoria, estamos aqui de bom humor para te atender, tá certo? Mas assim, de qualquer forma, espero que você tenha curtido, então curte, se inscreva no nosso canal, o que mais? Comente, manda esse vídeo para seus amigos, nem que seja de brincadeira, só para fazer um agito aí, tá bom, gente? Beijo!